Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui hoje comigo. Meu nome é Wellington Lima e vamos falar hoje sobre o início do ministério de Jesus, o início do ministério público de Jesus. E nós vamos tratar agora do primeiro milagre, que foi em Caná da Galileia, onde Jesus compareceu a um casamento com seus discípulos e sua mãe. Nós vamos tratar daquilo que está nos mostrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. O que acontece quando convidamos Jesus para entrar em todas as etapas da nossa vida? Vamos lá? João, capítulo 2, versículo 1. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Na época de Jesus, os casamentos eram festas que duravam uma semana inteira. Os banquetes eram preparados para muitos convidados, e a semana poderia ser gasta celebrando a nova vida matrimonial do casal. Muitas vezes a cidade toda era convidada. Todos podiam comparecer. Era considerado um insulto recusar o convite para um casamento. Para acomodar muitas pessoas era necessário então um cuidadoso planejamento. Não é improvável que Maria fosse parente da família onde o casamento ocorreu. Como ela é citada aqui sozinha, pode ser razoável concluir que José estava morto e que ele não viveu até o momento em que Jesus iniciou seu ministério público, especialmente porque ele não é mencionado em nenhum outro lugar no Evangelho depois. Versículo 2. E também Jesus foi convidado com seus discípulos ao casamento. Seus discípulos. Aqueles que ele havia feito na Judéia. Estes foram Pedro, André, Filipe e Natanael. Eles ainda não foram chamados para serem apóstolos, mas acreditavam que Jesus era o Messias. O milagre realizado aqui foi sem dúvida para convencê-los mais plenamente de que Jesus era o Messias. Versículo 3. E tendo faltado vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Um banquete de casamento entre os judeus era comumente observado por 7 ou 8 dias. Não é provável que exista uma falta de vinho no próprio casamento, e é possível, portanto, que Jesus tenha chegado lá algum tempo durante a festa do casamento. A hospitalidade no Oriente era um dever sagrado, e acabar um vinho era um evento tão importante que seria muito humilhante para os noivos. Jesus estava prestes a suprir uma necessidade altamente emergencial. A família de Jesus não era rica, e certamente seus parentes e familiares tampouco eram. Essa deve ter sido uma festa muito simples. Não se sabe por que Maria disse a Jesus que o vinho tinha acabado. É possível que ela o tenha aconselhado a admoestar piedosamente, o que teria o efeito de impedir que os convidados se sentissem desconfortáveis e, ao mesmo tempo, aliviar a vergonha do noivo. Ou, quem sabe, até um aviso para que Jesus e seus discípulos pudessem ir embora, para que outros também fossem antes que a vergonha dos noivos aparecesse. Versículo 4. Jesus lhe disse: O que tenho contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. No geral, a resposta de Jesus à sua mãe, embora talvez possa ter sido uma leve repreensão, não foi de toda desrespeitosa, como também é evidente pelo temperamento com que ela o recebeu e por desejar que os servos fizessem o que Jesus lhe ordenasse. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto eles vos disser. É evidente nesse versículo que sua mãe não entendeu o que Jesus havia dito como uma dura reprovação e repulsa, mas como uma indicação de que iria fazer a sua vontade no momento oportuno. Em toda essa transação, Jesus demonstrou sentimentos apropriados a um filho em relação à mãe. É importante notar que Maria esperava que Jesus fizesse algo.
Versículo 6. E estavam ali postos 6 vasos de pedra, conforme a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 medretas. 6 vasos. Esses 6 vasos foram colocados em um local conveniente, com o objetivo dos judeus lavarem as mãos antes de se sentarem para a refeição, e também para outros fins de purificação. Além das purificações designadas pela lei de Deus, havia uma multidão de outras lavagens cerimoniais então praticadas, de acordo com a tradição dos anciões. O número de vasos deve ter sido proporcional ao número de convidados. 2 ou 3 medretas. Cerca de 500 litros no total. Cristo lhes forneceu, portanto, uma grande abundância de vinho, o suficiente para um banquete para 150 homens. Além disso, o número e o tamanho dos vasos de água serve para provar a verdade do milagre. Se houvesse apenas 2 ou 3 frascos, muitos poderiam suspeitar que houvessem sido trazidos de algum outro lugar. Se em um vaso apenas a água tivesse sido transformada em vinho, a certeza do milagre não teria sido tão óbvia ou tão bem apurada. Não é, portanto, sem uma boa razão que o evangelista João menciona o número de vasos de água e declara quanto eles continham. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei esses vasos com água. E encheram-no até em cima. Isso foi feito pelos empregados na festa. Foi feito por serventes para que não houvesse oportunidade de dizer que os discípulos de Jesus os encheram de vinho para produzir a aparência de milagre. Nesse caso não poderia haver engano. A quantidade foi muito considerável. Os servos saberiam se o vinho ou a água haviam sido colocados nesses vasos. Assim, estava claro o caminho para a prova de que Jesus realmente havia mudado o que se sabia ser água em vinho. Versículo 8. E disse-lhes: agora tirai, e a levai ao mestre de cerimônia. Então levaram. Este comando foi dado aos servos. Mostrou que o milagre havia sido realizado imediatamente. Assim que foram preenchidos, os servos foram instruídos a levar ao mestre de cerimônia da festa. Jesus não fez nenhuma ação visível sobre isso e nem parece que ele se aproximou dos vasos de água. Ele quis e foi feito. Essa foi uma demonstração clara do poder divino e feita de maneira a não deixar dúvida da sua realidade. Versículo 9. E quando o mestre de cerimônia experimentou a água feita vinho, sem saber de onde era, porém os serventes que haviam tirado a água sabiam, o mestre de cerimônia chamou o noivo. Água feita vinho. Deus frequentemente manifestou sua glória fazendo sinais. O primeiro sinal público de Moisés foi transformar água em sangue. O primeiro sinal de Jesus é transformar a água em vinho. Chamou o noivo. A consideração do mestre de cerimônia ao noivo, e não a Jesus, mostra que ele ignorava a ocorrência do milagre, e não poderia ter procedido de nenhuma outra maneira senão conforme a sua convicção, de que esse vinho havia sido provido à custa do noivo. Versículo 10. E disse-lhe: todos põem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão bêbados, então se dá o pior. Porém, tu guardaste o bom vinho até agora. O bom vinho. Isso mostra que tinha todas as qualidades de vinho real, de qualidade superior. Este segundo vinho era tão bom que o mestre de cerimônia ficou surpreso com o fato de o terem servido no fim da festa, e não no início. Normalmente, fazia sentido servir primeiro o melhor vinho, porque, bêbados ou não, os sentidos dos convidados se tornavam mais entorpecidos à medida que os 7 dias de banquete prosseguiam. Versículo 11. Este princípio de sinais Jesus fez em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Este princípio de sinais. Este é seu primeiro milagre público. Isso é declarado pelo escritor sagrado como um sinal, isso é, um esforço do poder divino produzindo uma mudança de substância da água em vinho, o que nenhum poder humano poderia fazer.
Essa declaração refuta os evangelhos apócrifos, que narram milagres de Jesus durante a sua meminice. Sua glória, seu poder e caráter apropriado como Messias. Mostrou que ele tinha poder divino e que Deus certamente o havia comissionado. Chegou a hora certa de exibir sua glória, quando ele desejou se tornar conhecido de acordo com as ordens de seu Pai. Por isso, também aprendemos o propósito dos milagres, pois essa expressão equivale a uma declaração de que Cristo, para manifestar sua glória, realizou esse sinal. O que podemos aprender aqui com esse milagre? Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, e não é em vão que tenha acontecido justamente num casamento. As Escrituras dão testemunho através disto, mostrando-nos que antes de Jesus realizar qualquer outro milagre de cura, de libertação, etc., está interessado em agir nos casamentos. Mas devemos perceber que o milagre aconteceu porque Jesus estava lá. Jesus foi convidado para simplesmente estar nas bodas. Não recebe um chamado de última hora só porque os noivos precisavam de um milagre. Ele havia sido chamado para estar junto. E porque estava presente, operou o milagre. De maneira semelhante, se queremos que um casamento dure, devemos convidar o Senhor Jesus para estar presente. A família tem prioridade no plano de Deus, pois Ele não a criou para o fracasso, e sim para ser bem-sucedida. Nos encontramos no próximo estudo. Até lá!